Amados irmãos, amados amigos, que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor erga sua mão sobre suas cabeças e lhe dê paz. Amados irmãos, dando continuação ao estudo do trono branco, Nós encerramos quando Deus diz que foram julgados todos aqueles que se desviaram, todos aqueles que foram desobedientes, todos aqueles que se apresentaram para o julgamento, pois Deus tem domínio sobre tudo e ninguém consegue se esconder da sua justiça. Ninguém consegue proteger os mortos-vivos do julgamento de Deus. Portanto, meu amigo, nós iremos entrar agora na fase mais difícil daqueles desobedientes, daqueles que zombaram, daqueles que brincaram com a palavra de Deus. Apocalipse 20:14 vai nos falar sobre a morte, sobre o inferno, E tem muito mais. Ele vai nos falar sobre a angústia, o sofrimento, sobre o pranto, sobre o ranger de dentes e a eterna perdição. E ele nos diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo, então, a morte, Preste bem atenção, a morte e o inferno foram lançados, prestem bem atenção, para dentro do lago de fogo. A morte e o inferno são inimigos de Deus, mas são dominados, utilizados e vencidos por Deus. Existem vários sentidos no contexto em que Jesus vence a morte e o inferno. Onde foi que ele venceu? Na cruz do Calvário. Ali ele venceu a morte, Aqui a palavra aqui é Hades, região dos mortos. No passado ele venceu na sua ressurreição. Está em Atos, capítulo 2, 24, 31. E em Romanos, capítulo 6, 9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. E esta mesma morte não tem domínio sobre todos aqueles que foram convertidos e lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Mas é preciso nós termos cuidado se é realmente uma conversão ou apenas um convencimento de que Deus é bom, é poderoso, mas seguimos nos mesmos caminhos à oculta, fazendo do conhecimento da palavra inexistente em cada um de nós e em nossos corações. Em 2 Timóteo 1,10, ele nos diz: no presente, os servos fiéis participam da vitória sobre a morte. Está em Romanos 8,2 também, porque a lei do Espírito de vida de Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E por isso, ressuscitados, somos agora agraciados pela vida eterna, que só Ele, o Deus Todo-Poderoso, tem força e poder para nos garantir que nós viveremos em paz, em harmonia, sem sofrimento, sem dor, sem decepções, Numa terra santa e pura onde emana leite e mel. Aí em Romanos, no capítulo 38,
versículo 39, nos diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a alma, nem a profundidade, ou melhor, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas muitos se desviaram, muitos estão distantes do Espírito Santo de Deus. Muitos seguem caminhos tortuosos, enganosos, mentirosos. E como nós identificamos? Porque o seu próprio viver, o seu próprio presente e passado é de mentira, de enganos. Mas você está cego, está surdo, não consegue ver a diferença, não consegue ouvir os testemunhos, nem tampouco tens capacidade de pelo menos enxergar a diferença entre o bem e o mal. E eles, na maior desrespeito à palavra, dizem que estão lutando pelo bem, enquanto aqueles que estão com Cristo são os maus. Maus que soltam, que emanam o amor de Cristo pelo seu mandamento de amai-vos uns aos outros. E ainda em Hebreus, no capítulo 2, versículo 15 e 16, ele nos diz: e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. E nós somos descendentes de Abraão. Se você é descendente de outro, como Ismael, calo-me, porque realmente, para lhe tirar deste caminho em que você está andando, é muito difícil. Porque tudo que os adeptos de Satanás desejam é riqueza, poder, unicamente que satisfazem a carne. Enquanto que os que servem a Cristo vivem fielmente na luta pela sua perfeição espiritual. Porque o Espírito vivifica a alma e o corpo. E sem o Espírito Santo em cada um de nós, nós não teremos forças nem poder de sermos superiores a todos os malignos que de nós se aproximam. Os espíritos maus estão ao nosso derredor, enquanto ao nosso redor estão os anjos de Deus, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Ainda em 1 João 3,14, ele nos diz: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Hoje você vê a televisão mostrando, na maioria deles homossexuais, travestis, gay, como são chamados hoje, zombando da palavra de Deus. Mas um dia eles estarão no trono branco, onde estarão os 12 profetas de Israel, das tribos de Israel, e no centro estará o ancião de dias, Jesus Cristo, para o julgamento. E na parte de trás estarão os salvos, lavados pelo sangue de Jesus, como seus jurados, porque a própria palavra diz que os justos julgarão os ímpios. Portanto, a palavra dita, vocês brincam, vocês zombam, mas ela jamais se dissipará, ela jamais sumirá do universo. Em todos os tempos, já há mais de 2000 anos, estas classes que hoje perseguem os cristãos
São os mesmos daquela época, só em outro tempo, com outras figuras, com outros nomes, mas são adeptos de Satanás. No futuro, a morte é o último inimigo a ser vencido. Em 1 Coríntios 15, 26, ele nos diz aqui, em relação à guerra do dragão e às suas bestas contra os santos, a morte e o inferno são derrotados e lançados no lago de fogo. E assim, o povo de Deus ergue a bandeira da vitória. E a segunda morte, o lago de fogo, o vencedor é isento desta morte. Está em 2 Coríntios, ou melhor, 1 Coríntios 2, 11 e 20, versículo 6. Ele participa da vida que há em Cristo Jesus. O lago de fogo já foi apresentado como lugar de castigo perpétuo. Está em 20, 10. Em 20, 15 de Apocalipse, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo com o diabo e seus anjos. Prepara-te para te encontrares com teu Deus, porque ele é poderoso e ainda há tempo de te salvares. Portanto, meu amigo, e se alguém não foi achado, novamente repito, no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo, não é? E não há menção de nenhum justo diante do trono nesta cena. Tudo indica que este julgamento é limitado aos servos da besta, aos servos de Satanás. E nenhum deles se achará no livro da vida, porque o Senhor já o julgou e se sacrificou no Calvário, na cruz, para que eles tivessem vida, para que nós, os salvos, lavados pelo sangue de Jesus, tenhamos vida e vida eterna. Onde está escrito os nomes dos adoradores do Senhor, os ímpios, aqueles que se submetiam à besta, são lançados no lago de fogo e participam da segunda morte. E, meu amigo, ainda existe o livro da vida que há tempo de você permitir a Deus escrever o seu nome. Ainda há esperança, o melhor, ainda há segurança para os servos fiéis que não se prostraram diante da besta. Esta cena de julgamento diante do grande trono branco complementa a figura dos santos de Deus, porque eles são vitoriosos desde o início do capítulo até o final. Somos perseguidos, somos amolados, somos injustiçados e humilhados, mas no final, mais que vencedores, porque Deus está em nós. Portanto, meu amado amigo, preparem-se para o julgamento de Deus. Se os adoradores da besta gozavam de alguma vantagem durante um período curto nesta vida, os adoradores do Senhor têm a garantia da vantagem final e eterna. Que agradável, que consolação. Portanto, meu amado amigo, as almas debaixo do altar pediram vingança divina. Deus prometeu que julgaria os seus perseguidores. Prometeu mesmo que julgaria, mas na hora por ele determinada. Portanto, meu amigo, a Bíblia ainda nos relata várias cenas de julgamento divino, muitas delas apresentadas em forma de parábola ou de linguagem profética, empregando elementos simbólicos para comunicar verdades importantes sobre a justiça de Deus. Amado amigo, você ainda que não tem a sua decisão, faça-o agora, porque há tempo, ainda estamos na graça. Vai chegar a hora em que não mais haverá a graça do Senhor após o arrebatamento da sua igreja. Alguma destas cenas
prevê julgamento específico de indivíduos, de povos e nações. Está em Joel 3, 9 e 17, em Ezequiel 32, 17 e 32, em Daniel 7, 9 e 27. Outras ensinam os princípios da justiça divina, sem falar necessariamente de algum julgamento específico. Está também em Mateus capítulo 18, 23 e 35, Lucas 12, 35 e 48. Nós, os cristãos, acreditamos que a cena do Apocalipse, no seu contexto de profecias referentes aos perseguidores romanos, deve ser interpretada como uma mensagem simbólica da condenação dos servidores da besta, de Satanás. Mas outras cenas deste tipo, ela ensina princípios de justiça divina que aplicam a outros, até dando uma ideia de como será o julgamento final. Meu amado amigo, prepara-te para te encontrares com teu Deus, porque os meus amados irmãos estão preparados, esperando apenas a vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja. Portanto, decida-se, ainda há tempo, estamos no tempo da graça. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, como já dizia o nosso saudoso pastor Roberto McAllister. Em nome do Senhor Jesus, os santos dizem amém. Em nome de Jesus, amém.